Olá pessoas, tudo bem? Pessoal, vou falar um momento para vocês sobre a questão da micropigmentação. Muitos têm dúvida ainda em questão de cicatrização, questão de tonalidades, mas eu vou puxar bem assim, vamos supor, um pequeno rascunho. Vamos falar assim para vocês entenderem melhor. Mas em primeiro lugar, vocês vai lá, dá um joinha, curte, comenta, né, para levar mais alcances de pessoas, tá bom? Então, vou começar a tirar algumas dúvidas para vocês entenderem melhor, tanto para o profissional que está começando ou para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, certinho? Então, vamos lá. Então, vou estar conversando com vocês aqui normalmente, como se eu estivesse conversando aqui pessoalmente comigo, certo? Então, bora lá. A questão da micropigmentação a cor. Muitas pessoas falam assim, mas eu queria uma sobrancelha muito marcada, eu queria uma sobrancelha escura. Vamos lá, elas têm a questão da degradação. Suponha, se hoje eu colocar um pigmento muito escuro numa sobrancelha clara, uns fios claros, e eu colocar uma tonalidade muito escura, o que acontece? Futuramente, pode ser até de 30 a 40 dias, e lógico, a tendência dela é clarear 50%, mesmo assim, no futuro, essa sobrancelha, ela tende a degradar, pode ser para um azul ou verde, um acinzentado, parecendo uma borracha apagada, mas eu tô falando nessa questão, porque existe a degradação, não é tinta de tatuagem que é colocada na sobrancelha, é o pigmento próprio. E o próprio pigmento que a gente trabalhamos, ele tem a acontecer isso se a gente não trabalhar a forma correta da pigmentação, de forma de cada pessoa. Suponha a pessoa que é branca dos pelos claros, eu vou ter que saber trabalhar aquela pele. Branca dos pelos pretos, eu vou ter que saber trabalhar aqueles pelos. Ou até mesmo trabalhar uma pele negra com poucos fios, que na verdade tem pele negra que não tem muito fio, os pelos dela são claras, são clarinhos, né? São leves. Então eu vou ter que saber trabalhar aqueles pelos, porém, por sessão. É importante, gente, isso é muito importante. Se for preciso trabalhar 1, 2, 3 ou 4 sessões, é melhor do que você ter um resultado que você não vai ser favorável daqui para o futuro. Então, eu vou estar demonstrando para vocês umas sobrancelhas que não é minha. Eu tirei de imagem, mas são reais. Vou mostrar aqui para vocês. Uma eternidade depois. Essa sobrancelha, eu vou mostrar bem de pertinho. Não sei se está focando, para você estar dando uma olhadinha. Essa daqui é uma técnica chamada fio a fio, é micropigmentação. Porém, essa fio a fio, gente, é muito escura. Daqui 30 dias, 40 dias, essa fio a fio, ela vai se assombrear toda. Ela não vai ser mais fio aqui, esquece que é fio. Aqui é praticamente uma definitiva. Não existe, tá? Esse aqui eu não trabalho. Vou estar mostrando outras. Pessoal, imagina essa técnica shadow esfumada. Isso é muito escuro para uma sobrancelha, não é legal, tá vendo? Mais uma técnica, shadow, micropigmentação, que no futuro não vai ficar muito bem. Tanto ela tá muito larga, mas também a cor tá fora do real, ok? Vamos lá em outra dúvida, eu acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer aí, um pequeno rascunho. Outra questão que o pessoal tem muita dúvida, por que a sobrancelha não fica marcada? Porque a ideia da micropigmentação é deixar o fundo da sobrancelha sombreada, não deixar a pigmentação chamando mais atenção do que o fio da sobrancelha, certo? Para quem tem fios. Para quem não tem fios na sobrancelha, a intenção é o que? Você fazer o fio a fio, fazer uma shadow em cima
né, e deixar a sobrancelha mais preenchida e volumosa com a técnica. Porém, ela vai clarear 50% para depois a pessoa querer uma segunda sessão ou até uma terceira. Quando essa pigmentação aderir muito bem na pele, conforme o corpo aceita, vai ter a duração de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, certo? Mas isso é desde quando a gente vê que realmente pegou na pele. Aí sim a gente fala que a duração é de 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Essa também era mais uma dúvida de algumas pessoas. Não coloque na cabeça de vocês que micropigmentação tem que ficar para sempre. Não fica porque não é definitiva. Então coloque na mente de vocês que a micropigmentação hoje ela está sendo muito estudada. Está tendo muitos profissionais que hoje estão estudando muito também para chegar nessa questão da naturalidade. Porque existe várias cores de pessoas, né, como eu falei agora, branca, negra, parda, e tonalidade de fios. Então existe tudo isso, pessoal. Então, coloca na mente de vocês que o fundo da sobrancelha, ela é assombreada, tanto na técnica fio a fio, shadow line ou shadow, todas elas, o fundo fica sombreado. Ela não vai ficar escura, tá? Ela não tende a ficar aquele preto, não fica. Essa é a realidade. Outra questão, as pessoas têm muita dúvida, é a questão do fio a fio, shadow line. Isso eu expliquei para vocês, eu acho que tem um vídeo que eu expliquei a diferença do desenho dos fios, da shadow line. Que a shadow é toda sombreada, a fio é somente fio, tanto se a pessoa tiver uma sobrancelha careca, ela vai ter uns fiozinhos, carequinha, fiozinho, uma parte carequinha. Ela não vai se fechar toda, porque eu tô dando técnica de fio a fio. Quando eu falo de shadow line, eu tô falando de uma sobrancelha com fios e sombra. Então ela tende a se fechar mais, totalmente a sobrancelha, mas com fios, volumes e sombra. Então é muito fácil e lógico, né, de entender que fio a fio, realmente os fios vai ficar separado. Gi, mas a questão da sobrancelha que é cheia, tem falha. Vou fazer fio a fio? Faço fio a fio. Só que assim, quando cicatrizar vai ficar natural, como uma pessoa que não tivesse sobrancelha também, vai ficar natural, ela vai cicatrizar. Então a fio ela tende a sair mais rápido, né? Na questão de 30 a 40 dias. Aí sim faz uma segunda sessão, aí ela vai aderir melhor, porém também clara, mais naturalzinha, né? Então ela é fio a fio, ok? Tirando mais outras dúvidas, gente, foque, assiste do começo ao fim. Se tiver mais algumas dúvidas, vai lá, faz as perguntas. A hora que eu tiver tempo, eu respondo certinho para vocês com detalhes, tá bom? Outras dúvidas é a cicatrização. Preste bem atenção, gente, presta bem atenção. Vamos lá, mais uma vez, mais atenção. Para quem já fez, vamos lá. Tem gente que já fez em um profissional, tem gente que fez no segundo profissional, tem gente que fez no terceiro profissional. Essa mesma pessoa fez 3 micropigmentação com diferentes profissionais. Gente, a micropigmentação não muda devido ao profissional. É o seu corpo que manda nessa pigmentação. Quando a cliente chega até o profissional, ele vai fazer a micro. O resultado tá feito no primeiro dia, você viu o resultado, está lá lindo, maravilhoso. Foi tirado foto, foi tirado filmagem, foi tudo feitinho, perfeitinho. Tava lá, ó, na sobrancelha, o trabalho, seja qualquer uma técnica, tá bom? O que acontece? A cicatrização. Gente, até 8 dias vai acontecer aquela fase de cicatrização que é a casquinha. Criou casquinha, ela vai cair. Outra situação, ela tem um período de 20 a 30 dias, até 40. Desse pigmento se camuflar na pele. Ele vai sumir da pele, certo? Ele vai sumir. Só que tem a questão, ele vai aparecer de 20 a 40 dias, 50% mais claro. Pode aparecer mais claro? Pode, porque vai depender dos cuidados,
vai depender do organismo, vai depender às vezes da pele, tem toda essa questão. A pessoa toma banho de água quente, a pessoa vai na piscina, a pessoa trabalha todo dia, a pessoa às vezes trabalha em uma área hospitalar, então é questão de estar lavando o rosto toda hora. Gente, então tem toda essa questão. Nem o profissional é culpado e nem o cliente, né, quem seja for, não é culpado, ninguém é culpado. Bota na mente que ninguém é culpado, que ninguém perdeu dinheiro. O profissional, ele teve toda a disposição ali de gastar os materiais descartáveis. O cliente teve toda a condição do profissional ter explicado tudo e você ter aceitado. Assinou a ficha de anamnese, sabendo de todas as questões que ia acontecer. Então, eu acredito que vocês têm que estudar mais a questão de que faço ou não faço. Se eu não entendi, eu não vou fazer. Se eu entendi, eu vou fazer com o profissional. Essa explicação serve também, né, para os iniciantes, profissional que está começando, que fica com medo de não fazer mais micro, porque fez a primeira micropigmentação, porque sumiu tudo e o cliente não ficou satisfeito. Então tenta entender, o cliente não ficou satisfeito durante a cicatrização, mas no primeiro dia ele ficou satisfeito. Ele achou lindo, ele amou, ela amou, mas só que a cicatrização não depende da gente, o profissional. Então vocês têm que entender isso, tá bom? Então não ache e bote na cabeça de vocês que vocês gastaram seu dinheiro à toa, que foi caro ou que foi barato, não sei. Pode pagar 1.000, pode pagar 2.000, pode pagar 500, pode pagar 200, mas todas têm a mesma cicatrização. Não adianta fugir disso, tá bom? Então não adianta você com um profissional lá de R$1.000, aí você vai lá com um profissional de 500, aí você pula, vai para o profissional de 200. E todas você passou pelas mesmas fases, para você ter certeza de que realmente que foi o profissional que errou e não foi, porque você pagou 3 vezes sabendo que poderia acontecer aquilo. E eu tenho quase certeza que os profissionais que estão na área, eles explicam para vocês tudo de acordo com o que vai acontecer. Então, é exatamente isso. Só faça se realmente entender o profissional. Se não entender, não faz, porque o resultado você tem na hora. O restante é o organismo, né, e os cuidados. Então, para vocês que tiraram a dúvida, vocês viram como que ficou aí a questão das conversas que eu tive com vocês, a explicação. Compartilhe para chegar a mais pessoas, faz pergunta, curte, porque vai me ajudar muito, né? Então, façam isso, né? Não perca tempo, gente. Compartilhe aí para mim, tá bom? Um beijão, mas qualquer dúvida pode mandar aí para mim, que na hora que eu puder responder, eu respondo. Certinho?